Boa noite, oi Vanessa, boa noite. Daniel, bem-vindo. Oi Silvio, hoje tá especial, você é fiel acompanhante aqui das minhas lives. Valquíria, Ângela, boa noite. Oi Márcia, bem-vinda, você também, Ellen. Nossa, Carolina, pô pessoal, já somos amigos, Ju. Boa noite, que legal, todo mundo aqui. Boa noite a todos. Hoje eu tô num lugar especial demais. Eu tô muito contente, galera, muito contente. Hoje é 17 de julho. É dia da preservação das florestas. E eu estou, oi André. Ô Luca, tudo bem, filho? O meu filho entrando na live. Eu estou aqui na Legado das Águas, uma reserva que pertence ao grupo Votorantim. Eu tive o prazer de conhecer o senhor Zé Hermílio de Moraes no Pantanal há 15 anos atrás. Boa noite, Nanda, já já vou te chamar aqui. E esse lugar que eu tô, Fala Gambá, ó, o próprio Legado das Águas me acompanhando e eu aqui no Legado. Sérgio, boa noite a todos. Olha só, graças à visão pioneira dos irmãos Hermílio de Moraes, que lá nos anos 50 entenderam a importância de preservar essa área, como algumas outras que eles têm também lá no Cerrado, mas essa aqui onde eu estou é a maior reserva particular de Mata Atlântica do mundo. Então, eu queria dizer para todos, em primeiro lugar, que eu estou aqui fazendo uma visita técnica sobre um trabalho que eu vou fazer daqui a pouco. A pandemia não acabou, eu tenho ficado em casa o máximo de tempo possível, respeitando ao máximo, né, todos os cuidados que a gente tem que tomar. Boa noite, Lídia, Sônia. Mas a pousada aqui está fechada, está sem visitação, estou apenas eu com mais 2 assistentes da minha equipe, 2 assistentes muito especiais que eu trouxe para essa viagem, são os meus filhos, porque como é uma viagem de prospecção, eles estão me ajudando aqui com tripé, com luz, um com 13, um com 16 anos. E a gente está aqui, só o núcleo familiar, com uma equipe muito reduzida, sempre usando máscara, né? No momento aqui eu estou no meio da mata, por isso que eu estou sem a minha máscara, mas sempre que a gente convive, a gente está tomando todos os cuidados possíveis, trocando máscara. Eu fiz um stories que eu pus a mão na máscara, uns 5 médicos me deram bronca aqui no Insta, já troquei de máscara, tá, pessoal? E nós temos uma convidada ultra mega hiper especial, eu sou fã, a Fernanda Abra, namorada do Gambá, hein, Gambá? A Fernanda Abra é doutora, formada na USP em biologia e agora está fazendo pós-doutorado pelo Smithsonian, a mesma instituição pela qual fiz meus últimos 2 filmes, né, o maior museu do mundo. E a Fernanda ganhou o prêmio Future for Nature. É um prêmio para jovens cientistas que estão mudando o mundo. E o trabalho dela é justamente uma grande mudança no mundo. É um trabalho para reduzir o atropelamento de animais silvestres, que é a maior causa direta de morte de animais. Então, sem mais delongas, eu vou chamar a Fê, pessoal, porque a live de hoje ela vai ser um pouquinho mais curta por conta das condições logísticas, que a gente está aqui no meio da floresta, o tempo da minha luz. Então a live vai ser de uns 45 minutos em vez de 1 hora. Para quem entrou aqui um pouquinho depois, eu estou direto aqui da Reserva Legado das Águas, a maior reserva particular de Mata Atlântica, pertence a Votorantim, aqui próximo a... pega 3 municípios, né? Aqui no estado de São Paulo, enfim, perto da Tapiraí é um deles, os outros 2 eu esqueci. Legado, entra aí escrevendo qual é Juquial, Juquitiba, eu confundo os 2. Mas deixa eu chamar, então eu falei, Gê, eu acabei de falar, Reserva Legado das Águas. Só mostrar uma coisa antes de chamar a Fê, isso aqui no fundo, ó, não é aqueles fundos verdes de Instagram, ó. Eu estou de verdade no meio da mata, tá? Agora há pouco passou um gambá aqui, não o gambá, meu amigo. Então vou chamar aqui a Fê. Fê, desculpa a demora, estou aqui transmitir ao vivo com o Fernando. Estamos aqui conectando a Fernanda, a magia da internet, aguardando conexão. Opa! Espera aí, vamos de novo. Adicionar eu estou num lugar remoto, né?
Vamos ver se vai dar tudo certo. A gente fez um teste e estava entrando, ó, conectando. Oi, Fê, boa noite. Olá, boa noite. O Pô, milagre que da prazer te internet, hein? receber. Pô, que prazer te receber aqui, O prazer é direto do todo meu, legado onde Laurence. você já teve, né? Ô, Fê, Que vamos delícia. começar Nossa, pelo começo, né? Eu te ah, apresentei. É maravilha, né? Olha aqui o meu fundo. Agora a gente vai falar no Dia Mundial de Proteção de Floresta de um assunto não tão legal, né? Que é o atropelamento de animais. Então, queria que você contasse um pouco, primeiro, dando um cenário para o pessoal que nos acompanha de quão grave é essa questão do atropelamento de animais aqui no Brasil. sim. Bom, então, muito obrigada, Laurence, pelo convite. Acho que está todo mundo aí com uma certa inveja de você estar nesse cenário tão maravilhoso. E que bom que a internet nos proporciona isso, né? Bom, então, eu sou a Fernanda, eu sou bióloga. Desde o início da graduação, eu sempre quis fazer coisas com meio ambiente, com natureza, etc. E no final de um estágio, né, durante a minha graduação, eu tive contato com bancos de dados de fauna atropelada de uma rodovia aqui do Centro-Oeste Paulista. E eu lembro ter ficado No assim, Mato bem. Grosso do Sul? Não, no estado de São Paulo, município de Ah, só São Brotas. Paulo. E eu vi assim uma quantidade gigantesca, né, de bichos atropelados e foi o meu primeiro contato com essa temática, né, da ecologia de estradas em relação ao impacto. Fiz meu TCC sobre fauna atropelada. Essa foi uma das primeiras rodovias do estado de São Paulo onde foi recomendado implementação de passagem de fauna, cercamento, ou seja, medidas que reduzem o atropelamento de fauna. Eu fiquei muito curiosa para saber se essas medidas funcionavam, aí fiz meu mestrado com isso, neguei um emprego maravilhoso. No mesmo ano que eu passei no mestrado, tive uma oferta de emprego muito boa, mas declinei para fazer o mestrado. E depois entrei para consultoria, trabalhei bastante em grandes empreendimentos rodoviários, abri minha própria empresa, que é a Via Fauna. Esse mês a gente faz 6 anos, né, aí no mercado, que é uma empresa especializada em manejo de fauna em empreendimentos de transporte. E fiz o doutorado também. Quem tem esse bichinho da veia acadêmica aí, de tempo, você até sai da pós-graduação, depois o bichinho coça e você quer voltar para a academia. E aí, no doutorado, que foi o meu grande start. Eu falei, eu quero fazer um doutorado, mas quero um doutorado muito aplicado. Então, o que eu fiz no doutorado foi levantar todos os dados de fauna atropelada para as rodovias do estado de São Paulo e ver quais os desdobramentos dessas colisões. Então, imagina só que todo mundo que está assistindo a gente, quando a gente fala de colisão com fauna na rodovia, o pessoal tende a pensar só no bicho que foi atropelado. E sim, essa é uma consequência dessas colisões, mas não somente essas consequências. Quando a gente atropela um animal na rodovia, existem consequências para o usuário, né? Para o motorista, para todas as pessoas que estavam no veículo. Então, existem problemas em relação à segurança humana. Animais de grande porte podem causar acidentes gravíssimos, né? Então, pela primeira vez no Brasil, a gente levantou dados de custos para a fauna dessas colisões, custos para a segurança dos usuários, então as pessoas sofrem esses acidentes gravíssimos, e, pela primeira vez, custos financeiros. Hoje a gente sabe exatamente quanto custa atropelar o animal na rodovia. Se o acidente gerou uma vítima, são custos maiores, né? E isso faz toda a diferença quando a nossa bandeira para reduzir esses atropelamentos é uma bandeira muito mais forte, né? Porque o gestor rodoviário, a gente dá justificativas muito mais fortes para as pessoas tomarem providências e reduzir esses impactos. Ô, Fê, o que você está querendo dizer é assim, não é todo mundo que ama animais como nós. A gente está agora com 54 pessoas nesse momento aqui com a gente, com nós dois 56. Certamente são 56 amantes de animais, né? Mas nem Com todo o poder certeza, sim. público e tal tem essa sensibilidade. Então, na hora que você traz para o lado humano
e para o lado do prejuízo material, pelo menos no que se tange à classe política, você tem Uhum. uma resposta mais imediata. Mas falando dos animais, dá uma ideia aqui para a gente de uns números, só para a gente começar triste e depois você vai falar como isso está É, melhorando com o trabalho aplicado, né? sim, Porque eu vi os números e fiquei em estado sim. de choque, Fê. É muito bicho morto, muito bicho morto. E o que a gente tem de estimativa, ela já é uma estimativa naturalmente subestimada, né? Então imagina só que para computar dados de atropelamento, a gente só registra o que a gente vê na rodovia, certo? O bicho está lá, mortinho da Silva, e a gente computa. Muitos animais, principalmente médio e grande porte, eles sofrem as colisões e vão morrer além das No meio do faixas de mato. domínio que a gente chama. Exatamente. Então, são carcaças que nunca serão registradas, né? Tem casos em que pessoas removem animais da pista. Então, vê lá, uma paca atropelada. A pessoa vai comer o bicho, né? Pode remover essas espécies por troféu. Existe caso de onça parda achada na rodovia atropelada sem a pata. Então, as pessoas... Olha, é horrível, né? Mas a gente tem que dar a perspectiva total do Você tem um caso, né? A cadáver do animal, o Patrícia, cara é tétrico a ponto de cortar uma pata para levar como souvenir. para levar como souvenir, correto. A Patrícia Metzi reportou uma grande quantidade de antas atropeladas, né, no estado do Mato Grosso do Sul, carneadas. Então chega para fazer o monitoramento de fauna atropelada, tá lá uma anta sem o pernilzão, né? Então esse tipo de coisa acontece. Então existe uma remoção de carcaças por vários motivos, né? E aí a nossa estimativa, um dos capítulos do meu doutorado foi quantos animais morrem atropelados em todas as rodovias do estado de São Paulo. E pasme, somente para mamíferos de médio e grande porte, ou seja, gambá para cima, por ano Porque não morrem atropela o em gambá, média. não. Não atropela o Gambá gambá, é um bicho não. muito. É um bicho maravilhoso, gente, mas é bravo que Pessoal, só isso aqui é uma ele. piada interna, porque o namorado da Fê é um grande amigo meu, que é o Gambá, é o apelido dele. É o meu gambazinho. E por ano, né? Somente Faz o mamíferos de gambazinho médio. tímido Né? vir dar um oi. Pera, fala pro gambazinho tímido dar um oi pra galera da Vem live, cá, Fê. dá um oi. Vem cá. Aí tem que Para entender quem bem. não conhece o famoso gambá, esse aqui é o É, meu marsupial, gente. e eu só tô aqui no Legado das Águas porque o marsupial dela, grande amigo meu, me apresentou que o pessoal da reserva, há anos que eu queria conhecer. Só para quem entrou agora, pessoal, hoje é o Dia Mundial de Proteção da Floresta, 17 de julho. Eu estou aqui na reserva Legado das Águas fazendo uma visita técnica por conta de uma parceria que a gente está começando. É um momento de pandemia, está fechado a visitação, só estou eu com a minha equipe, uma equipe reduzida aqui da estrutura, todo mundo usando máscara. Só estou falando isso para não dar falsa impressão de que eu acho que a Sim. pandemia acabou. Desculpa, Fê, que as pessoas vão entrando no meio. E a Fernanda, que ganhou o prêmio na Holanda de Future for Nature, ganhou jovens cientistas que estão mudando o mundo pelo trabalho dela para diminuir o atropelamento de animais, e ganhou também um rapaz de Ruanda e uma menina da Índia, né, Fê? Da Índia, correto. Foi em maio do ano passado. Gente, só quero esclarecer que o apelido dele é Gambá, mas ele não é corintiano, ele não bebe que nem um gambá e ele é muito cheiroso, não é? Então as pessoas sempre perguntam isso, então já é bom esclarecer. É isso. Mas voltando à questão dos atropelamentos, Lawrence, então assim, a nossa estimativa média por ano é uma remoção direta por atropelamentos de 39.500 indivíduos. Então, somente lobos-guarás, Quase em 40 média, a mil. gente perde 150 animais por ano. Em média, jaguatiricas, 112 indivíduos por ano. Então, olha só um parâmetro de comparação. Não sei se o Fernando Lima está logado nessa live, mas ele é um grande pesquisador das jaguatiricas e ele me disse que a estimativa de população das jaguatiricas do Parque Estadual do Morro do Diabo é de aproximadamente 110 indivíduos. Então é como se todos os anos a gente perdesse por atropelamento um quantitativo igual à população de jaguatiricas de uma unidade de conservação muito grande, muito importante do estado de São Paulo, né? E Onças são de uma no bioma
no bioma Mata Atlântica, que é o bioma onde os felinos Correto. estão mega ameaçados, né? Aliás, essa reserva que eu tô aqui da Votorantim, ela tem 6 espécies de felino selvagem, né? Tem onça pintada, onça parda, a gente não vê porque é Mata Atlântica. Agora, morrer Sim. por ano toda a população de Jaguatirica, do Morro do Diabo, que é uma das mais importantes reservas, o CES, Unidade de Conservação de Mata Atlântica do Estado, é de uma gravidade que talvez o pessoal leigo não consiga dimensionar, né, Fê? Que É, para você é tão óbvio. Eu estou exatamente. explicando porque nem todo mundo aqui, pois minha mãe está assistindo a gente, Sim. nem todo mundo não sabe quão grave, né? Assim, pessoal, para vocês terem Uhum. uma ideia, sem contar a perda de habitat, a maior causa direta de morte de animais silvestres no Brasil é atropelamento. Mais do que gado, Exatamente. tráfico, né? Então, imagina só, né, que a gente tem uma amplitude de impactos muito crônicos, né, em cima da fauna. Então, como o Lawrence citou, perda de habitat, fragmentação, perda de qualidade de habitat, e isso são perdas indiretas, né? Não é que a gente remove uma quantidade de floresta que os bichos vão morrer imediatamente. Essa é uma perda indireta. Perda direta é tráfico de animais, né, rada de indivíduos da natureza. Caça por troféu, caça por retaliação, caça outras, né? E o Por atropelamento. alimentação. Correto, subsistência, né? Uma série de fatores. Então, os atropelamentos, eles são impactos crônicos, né, dos empreendimentos rodoferroviários. Enquanto perdurar a operação desses empreendimentos, haverá impactos para a fauna, né? Então, o atropelamento é reportado no mundo todo, né? Diversos países do mundo têm lá suas estimativas, né? Estudos para espécies específicas, inclusive. Então, existe uma retirada muito grande de indivíduos da natureza, né? É muito grave. E aí, se a gente pensar em espécies que já são ameaçadas, tamanduá-bandeira, jaguatirica, raposinha do campo, O onça-parda, né? lobo-guará, que E você etc. falou. Lobo-guará, exatamente. Então, é muito grave do ponto de vista da conservação, né, dessas espécies e viabilidade dessas espécies. Então, alguns pesquisadores dizem que certas espécies daqui 30, 40 anos, a gente não vai ter mais os bichos, né, em determinados lugares do Brasil. O estado de São Paulo já perdeu muita vegetação. O estado de São Paulo é um dos estados brasileiros que tem uma degradação ambiental já implementada, né? Então, eu dediquei a minha tese de doutorado, por exemplo, à fauna silvestre do estado de São Paulo. Eu coloquei lá na tese que é incrível ver como que esses bichos ainda perduram, né? Numa paisagem tão fragmentada que a gente tem no estado de São Paulo. E aí entra A a Carolina, a importância. Carolina, desculpa, Fê. A Carolina e a Camila Pode estão falar. comentando uma jaguatirica que foi atropelada e encontrada morta no Rio de Janeiro ontem. Quer dizer, não é um Olha. problema exclusivo de São Paulo. Agora, ô Fê, desculpa, mas assim, a gente tá ficando muito pesado, a gente só tá falando da coisa ruim. E eu sou seu fã por causa do resultado do seu trabalho. Eu queria que você falasse. Pô, o Sim. panorama grave a gente já viu. 39.500 mamíferos de médio e grande porte mortos por ano é um absurdo. Agora conta pra Uhum. gente como o seu trabalho no estado de São Paulo é feito, que você falou por alto, passarela, cercamento, Uhum. mas explica para uma pessoa totalmente leiga qual que é o princípio para diminuir o número de atropelamentos, porque eu imagino que o primeiro passo seja saber onde eles ocorrem. Correto. Então, felizmente, né, agora a gente vai entrar numa parte muito boa. Existem diversas formas de reduzir esses números, né? Então, o meu trabalho, ou pelo menos o meu objetivo de vida como pessoa e como profissional, é fazer com que o nosso país, né, ou as administrações rodoviárias, estaduais, federais, etc., mude a forma como as rodovias são feitas. Nós precisamos mudar culturalmente
né, a forma como as rodovias são planejadas, instaladas e operadas. Nós precisamos urgentemente de rodovias mais sustentáveis para a fauna. Isso é bom para os bichos, isso é mais seguro para as pessoas e já está mais do que demonstrado que existe um custo-benefício positivo, né, para quem opera essas rodovias. E aí, no quesito de o que fazer, então, a gente precisa que todas as decisões, em primeiro lugar, sejam baseadas na ciência. E pela Via Fauna ou com as minhas pesquisas, a gente faz diversas análises, né, de onde os bichos estão sendo mais atropelados, quais bichos são mais atropelados, o que, né, daquele ambiente explica mais o atropelamento desses animais, e a gente recomenda medidas de mitigação. Eu, como pesquisadora, sou muito feliz com o que eu faço, mas eu, como consultora, né, dona da Via Fauna, eu sou muito satisfeita de colocar a mão na massa, porque é trazer da academia para o mundo real a solução. Então, a Via Fauna tem projeto, né, de rodovia e ferrovia no Brasil inteiro, onde a gente recomenda medidas de mitigação. São elas: passagens inferiores de fauna, que são túneis, né, por baixo das rodovias, cercas que impedem a entrada dos animais nas rodovias, passagem de fauna para macaco, né? Depois, se a gente tiver um Por tempo, cima. vamos falar do novo Só queria projeto. registrar que tem a maior galera do Desabraçando Árvores aqui, te mandando um beijão com uma saudação E... hold. Eu não sei o que quer dizer, mas hold para todo mundo. Howdy! E eu vou convidar vocês aí do Desabraçando Árvores para uma live daqui a pouquinho, tá? E aí estão Muito perguntando, bom. peraí, ó, Nanda, entrou uma pergunta. Pergunta para Nanda qual o país que possui a melhor malha viária na proteção da fauna silvestre. O Silvio Serrano perguntou. Tem algum país que é pioneiro nisso? Uau! Olha, eu acho que um país que tem grandes ações, que é muito bacana lembrar, é a Holanda. Então, a Holanda, há décadas atrás, eles entenderam que eles deveriam conectar os fragmentos do seu país. É um país totalmente fragmentado, não tem quase natureza. O que sobrou, o plano de reconectar a natureza da Holanda é por meio dos seus empreendimentos rodoviários. Então, tem centenas de viadutos vegetados, aquelas coisas maravilhosas, porque é a forma como eles encontraram de reconectar a sua natureza. Então, eu acho que a Holanda é um país líder nisso, tem iniciativas incríveis no Canadá, nos Estados Unidos, na Austrália, né? E o Brasil, Lawrence, tem um potencial gigantesco de mostrar para o mundo como um país tropical, né, em desenvolvimento. O Brasil, apesar de ser um país muito rico, ainda é um país em desenvolvimento. Como se faz rodovias sustentáveis, né? Então a gente tem gente muito boa nesse país, muito interessada em fazer melhor, e o Brasil tem que fazer mais e tem que fazer melhor, né, nesse sentido. Então, por exemplo, eu fico muito feliz em compartilhar que o próximo projeto que eu vou ter, que é na Amazônia, com o meu pós-doc, o DENIT vai ser parceiro do projeto. O DENIT é o Departamento Nacional de Infraestruturas de Transporte que a gente tem, né? Então, o DENIT Olha que coisa Brasília bonita. Ô, Fê, olha que coisa bonita. Você está juntando o DENIT, que é um órgão nacional, com o Smithsonian, que é a maior organização Sim, científica do planeta, com quase 200 anos. Eu amo o Smithsonian, que eu fiz meus 2 últimos filmes sobre o Pantanal para o sim, Smithsonian, uma organização cientificamente seríssima, né? Transferindo junto com o seu conhecimento, com o conhecimento do Smithsonian para diminuir o atropelamento de sim. animais. Mas eu te interrompi com a pergunta quando você estava explicando as passarelas subterrâneas, as passarelas por cima e o cercamento, que quando você me explicou o tal do funil de animais, eu fiquei maluco. Eu queria que você explicasse para o pessoal, né? Porque eu sempre falei assim, o que adianta fazer um túnel por debaixo da passarela para o bicho selvagem? Como é que ele vai saber que ele tem que passar no túnel? E vocês têm uma técnica para conduzir eles até o túnel, né? Exatamente. O que tem que ficar muito claro, né? Quando a gente coloca passagem de fauna e cerca numa rodovia, quem faz o trabalho sujo de evitar que os animais sejam atropelados são as cercas, que é uma medida de exclusão. É um erro gravíssimo permitir que o animal entre na rodovia. Então, a cerca barra a entrada do animal. Secundariamente, a cerca guia o animal até uma passagem segura de fauna, que pode ser inferior, superior, etc. Então, o que a passagem de fauna faz é reconectar os
os ambientes cortados pela rodovia. Se a gente tiver só cerca, vai reduzir muito o número de atropelamentos. Porém, a gente resolve um problema e causa outro, que o efeito barreira. A gente isola os animais, correto? Então a gente precisa basicamente, se o animal está indo naquela direção, tem um porquê. Né? De repente ele está indo até uma correto, fonte sim. de água, ou, por exemplo, uma anta. Eu estou aqui nessa reserva que é cortada. De novo, pessoal, eu estou falando porque vem gente entrando no meio. Isso aqui não é o fundo verde green screen do Instagram. Eu estou na reserva Legado das Águas da Votorantim, que é um lugar onde tem várias rodovias com toda essa fauna, né? Aqui já no caso estrada de terra, visitação, uma reserva, mas tem muito cuidado com velocidade. E a Fernanda está falando da mitigação de atropelamento de animais em grandes rodovias muito movimentadas, né? Então, você cerca a rodovia. Se você simplesmente cercasse, por exemplo, uma anta que tem um padrão específico, de repente já está se deslocando de uma área onde ela se sente segura para uma área de alimentação, onde tem alguma árvore frutífera. Então, ela precisa ir naquela direção. Você não pode simplesmente cercar a natureza, porque senão você está fazendo um mal para o animal. Então, você expõe as cercas que ela está tentando passar. Tem a cerca, não pode, até que ela acha o funil e passa por debaixo. É isso? Sim. Exatamente. E aí, o lance, Lawrence, parece muito fácil, né? Cerca com passagem de fauna. Mas como deveria ser um design de cerca se na fauna incrível que a gente tem no Brasil, os tatus cavam, os coatis escalam, os veados pulam, as capivaras arrombam. Então, eu sempre digo... As cobras se arrastam, os lagartos, né? Exatamente. Então, assim, cerca, parece uma coisa banal, né? Cerca, blá, blá, blá. Mas não, tem toda uma ciência, um porquê do design da cerca, o tamanho da cerca, se deve ser enterrada, se deve ser de metal, se tem que ter um ângulo negativo, não tem, etc. E eu sempre falo uma coisa, na conservação, quando a gente quer resolver um problema, não é um profissional de uma linha, de um conhecimento. Então, eu, Fernanda, bióloga, posso estudar o quanto eu quiser, né, aprender coisas, blá, blá, blá. Mas só quando a gente tiver uma abordagem multidisciplinar é que a gente vai passar a reduzir atropelamento de fauna no Brasil. Por quê? O biólogo, o ecólogo também, pode... Né? Com o pessoal de Total, engenharia 80%, 80% arquitetura e engenharia, né? Então, assim, eu recomendo a medida, mas quem tem que pensar, quem pode, né, pensar no design da passagem de fauna, como que tem que ser a passagem superior, né, para o macaco? Tem bicho que faz braquiação, tem bicho que escalaminha, tem bicho que se movimenta pulando, né? Então, o biólogo ajuda a criar os horizontes, as opções, mas a gente precisa muito, muito da abordagem multidisciplinar. Eu preciso muito do arquiteto, eu preciso muito do engenheiro. E a gente só vai conseguir ganhar essa guerra de verdade a hora que a gente tiver no curso de engenharia lá da graduação uma disciplina sobre empreendimentos sustentáveis, como adaptar rodovias visando, né, que esses empreendimentos tenham uma dinâmica direta com a fauna. Então, a hora que o engenheiro formado sentar na mesa dele e projetar a passagem de fauna, isso vai ser a vitória, entendeu? Quanto a gente está construindo esse conhecimento no Brasil, nós temos iniciativas excelentes acontecendo no Brasil. E eu sou daquelas que eu acho que as pessoas aprendem pelo exemplo. Pode me cortar. Tem uma pergunta muito boa da Julie, que ela deve ter perdido aquele começo, que ela falou assim, também é cultural, as pessoas não se importam com a fauna de fato. E o que é genial do seu trabalho, né, é que para as pessoas que não se importam com a fauna, você tem esse outro lado da vida humana e esse outro lado que é o financeiro, porque os nossos governos só querem saber do dinheiro. E, por último, a solução para um problema tão grave, ela só se dá orientada pela ciência, como você falou, mas quando une o público e o privado, né? Por exemplo, concessionário de uma... Então, eu queria que você falasse um pouquinho, que você tinha me contado nas outras vezes que a gente conversou, qual o benefício pro empresário, seja pro empresário, não, pro operador da estrada, né? Seja uma concessionária ou seja o estado, né? Você tem uma rodovia, aí você tem que gastar uma grana para fazer cercamento, funil,
a passagem superior, você precisa de uma bióloga que estude, aí você precisa saber aonde fazer, aí você vai chamar um engenheiro para como fazer, e a princípio parece que você está gastando mó grana para fazer um negócio que só vai salvar uns bichinhos. Estou falando do ponto de vista de Não, uma pessoa que não assim, tem esse amor pela advogado do natureza. diabo. Oi, Estamos furando Ellen. a bolha, Lawrence. Exatamente, isso é maravilhoso. Parar de falar, né, de pregar para catequizado, né? Falar para mim, para É você e isso? para a gente que é. Oi, Lailson, ficou salvo, tá já no meu IGTV a outra, né? E aí a Fê tá retomando, né? Mostrando, como ela disse, estamos furando a bolha. E a pesquisa dela também fura a bolha, porque ela não fala só para quem ama os animais, ela fala da proteção de vidas humanas e da questão econômica, que era o que você estava falando agora, né? Que eu tinha feito a pergunta de qual a vantagem para um gestor de rodovia, seja ele o Estado nas rodovias públicas, seja ele a concessionária, né, de serviços rodoviários, que tipo de vantagem que ele tem em, Sim. em fazer essas medidas de mitigação de atropelamento, né? Pronto. Então, por exemplo, para a empresa privada, por exemplo, uma concessionária de rodovias, geralmente ela tem um investidor internacional. E os padrões desse investidor geralmente já são mais altos. E existe muita questão no cumprimento, né, da legislação ambiental no país onde o dinheiro foi investido, blá, blá, blá. Então, a gente tem mais facilidade de trabalhar com empresas concessionárias de rodovias, por exemplo. O que o cara ganha se ele mitigar atropelamento na rodovia, né? Ele ganha em marketing ambiental, né? Green marketing, porque ele reduziu atropelamentos, ele pode fazer a maior onda em cima disso, falar que a concessionária tem um projeto de conservação, blá, 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 blá. O que importa muito hoje em dia, né? Eu dou preferência em consumir produtos de quem geralmente tem essa postura. Para a segurança humana, é o principal. Qual é o objetivo principal de uma rodovia? Transportar pessoas e coisas em segurança. Quando eu trafego numa rodovia e uma capivara entra na frente do meu carro, isso é falha na prestação de serviço. Então, é o erro mais crasso que pode existir numa rodovia. A falha na prestação, porque isso é relacionado à segurança Ameaça das uma pessoas, vida, né? além da vida animal, a vida humana e o prejuízo material. São 3 fatores de prejuízo. Correto. E quando ocorre a colisão, existe uma série de custos financeiros despendidos. Então, imagina só, eu preciso de pessoas e equipamentos para remover carros da pista. O carro bateu secundariamente num poste da rodovia, eu preciso refazer. A cerca caiu, preciso refazer. Como que eu retiro a carcaça de uma anta da rodovia? Eu preciso de um equipamento para isso. E aí, pessoas feridas precisam ser encaminhadas para os hospitais. Existe. E tem uma coisa muito principal que a gente tem que falar, pelo amor de Deus. Quem aqui, nesta live, sabe que se atropelar um animal na rodovia é passível de receber uma compensação financeira, caso tenha gastos, Do né? Estado ou da Então, concessionária da rodovia. qualquer ente rodoviário, privado, público, bicho doméstico, bicho silvestre, o que for. Porque legalmente existe a responsabilidade civil do administrador rodoviário em zelar pela segurança da via. Quando ocorre a entrada do animal na rodovia, isso é considerado falha na prestação de serviço. E aí o administrador rodoviário, ele tem a obrigação de ressarcir financeiramente de qualquer gasto advindo dessa colisão. Ah, atropelei um cachorro do mato, quebrou, entortei a roda e quebrou o bigodinho e o ar-condicionado. Se eu entrar com uma ação, né, contra a rodovia, eu vou receber essa indenização, Tem, né? tem, Então, tem jurisprudência? esse é um capítulo do meu doutorado, Lawrence. Pela primeira vez no Brasil, a gente levantou os aspectos legais destas colisões. Então, a gente analisou 797 casos judiciais. Eu quase morri com 700? farofa para fazer. A gente leu lá, blá blá blá, o processo inteiro, precisei de uma ajuda de uma advogada, e é muito difícil, né, entender esse tipo de coisa. 92% dessas 797 ações, o juiz dá causa ganha para o usuário.
baseado em duas legislações: Código de Defesa do Consumidor e Constituição Federal, né? Então, o ente Então, rodoviário, ele o gasta desabrace, muito dinheiro. o desabrace árvore está falando, ó, tem que tomar cuidado, senão vai ter gente atropelando bicho só para receber indenização. Espero que não tenha gente tão mau caráter assim, né? É complicado, mas isso geralmente acontece, né? Teve aquele programa de ressarcir fazendeiro que onça, né, predou o gado, etc. Então, acho que foi o Fernando Lima que A vaca comentou. com a vaca com dois furinhos de picada de serpente venenosa e o cara falando que foi a onça que matou só para receber É, aquele fundo, né? Vaca velha o cara matava, exatamente. esquartejava para receber a indenização. Um horror. Exatamente. Mas É. Mas, Fê, eu queria falar um pouco do lado positivo. A Leandra Gonçalves está aqui também. Queria também, que a gente tinha falado antes, né? Eu queria falar um pouco do resultado que vocês estão conseguindo e de uma outra coisa que está fascinante nesse momento tão difícil da nossa história, né? Nesse momento tão sombrio, tão trevoso, com todo mundo desprezando a ciência, chamando, né? Teve aí um ex-ministro, aquele que fugiu para os Estados Unidos, aquele panaca lá que confundia salgadinho árabe com escritor tcheco lá, falando que a universidade era lugar de balbúrdia. E a gente está vendo as mulheres na ciência, em universidades públicas, sendo renomadas mundialmente, né? Por você, a Leandra do Liga das Mulheres pelos Oceanos está aqui com a gente, a Patrícia Médici, que ganhou prêmio, a menina dos micos, perdão, que eu esqueci o nome dela, mas Gabriela a ciência Rezende. brasileira, a Raquel Peixoto, com o branqueamento de corais, tantas mulheres e tanta ciência ajudando a gente a melhorar o meio ambiente. Esse momento é muito bacana, né? Não, é incrível, né? Igual você falou, agora é um momento crucial da ciência, né? Resolver um problema da humanidade, da sociedade, que é uma pandemia. E a gente vê que a pandemia vira um pandemônio quando as pessoas não levam a ciência a sério, né? Então, são coisas bizarras acontecendo. Mas eu tenho certeza, tenho muita fé na ciência que a gente vai conseguir resolver esse problema quanto todos os outros. Eu fico muito feliz em ter tido a Patrícia como a minha inspiração, né, na minha carreira profissional. A Patrícia Médici, para quem não sabe, é a grande especialista de antas que a gente tem no Brasil, uma super pesquisadora, conservação aplicada de verdade, né, brutona. Tudo que ela faz, eu falo, tudo que ela toca vira ouro, tudo impecável. Aliás, E hoje ela é minha parceira. Juntando você com a Patrícia, tem uma rodovia MS40 que tem um número assustador. E eu já só colocando uma pergunta Correto. muito boa da Rafa Barbosa aqui, Rafaza Barbosa, se você sabe dizer quanto onera a rodovia essas ações de mitigação de proteção de fauna, mitigação de impacto, que ela fala assim, tipo assim, reais por quilômetro a mais que isso onera. Porque eu acho que proporcionalmente, quando você compara o quanto pode onerar esses processos judiciais que você está falando, vira até um bom investimento para o cara que não está nem aí com os animais, né? Com certeza, Laurence. Eu não sei detalhar assim quanto custa por quilômetro, mas não chega a 2% do valor da obra, por exemplo, né? Porque muitas das Dois. medidas implantadas não chega, nem acho que 3, né? Vamos colocar. Porque muitas das medidas são adequações de coisas já existentes nas rodovias. Então, por exemplo, capivara. Você não precisa de uma passagem de fauna específica para capivara. Você pode adaptar drenagens que já tem que ser construída de qualquer forma, que a capivara ama. A capivara é um bicho associado com água, então ela vai se beneficiar daquela estrutura. Então, geralmente, em alguns casos, são pequenas adaptações. Em outros casos, são coisas mais complexas, né? Como um viaduto Macaco é vegetado, etc. quase que uma rede, né? Macaco é um negócio, Sim. em algumas é só uma rede. Exatamente. E entrando no macaco, imagina que o Brasil é o país mais rico em primatas do planeta. E o Brasil tem o maior número de espécies de primatas do planeta e a quarta maior malha rodoviária do planeta. Quantas passagens de fauna você já viu para primatas, que é um dos bichos que mais sofrem com fragmentação?
Então, assim, tá errado, a gente precisa mudar, né? Então, a gente vai fazer esse projeto na Amazônia, testando passagem de fauna para macaco, e se tudo correr bem, eu tenho certeza que isso vai ser um exemplo para ser replicado, né? Em outros biomas brasileiros e em outros países tropicais do mundo. Onde a gente A, tiver a rodovia, gente, ô Fê, a pode gente falar. de São Paulo e do Rio viu naquela rodovia de Cunha, né, que já foi feita com várias passarelas para macaco. E só uma coisa, né? O Foto Mais está perguntando se eu estou no mato. Eu falei no começo da live, hoje é o Dia Mundial de Proteção de Florestas, 17 de julho. E se vamos proteger florestas, não faz sentido protegê-las sem proteger os seus habitantes, que são os animais. Por isso que eu chamei a Fê para falar desse trabalho tão nobre, que ela ganhou um prêmio aí mundial, porque o trabalho dela, o doutorado dela pela Universidade de São Paulo, pela USP, e agora vai começar o pós-doc pelo Smithsonian, é para minimizar o número de atropelamentos de animais silvestres. E eu estou aqui na reserva Legado das Águas, fazendo uma visita técnica. Expliquei para o pessoal que ainda estamos em pandemia, a reserva está fechada, mas eu estou em visita técnica, com o staff reduzido, sempre usamos máscaras quando a gente está junto, né? E aí eu estou fazendo a live do Dia Mundial de Proteção de Florestas no meio da maior reserva particular de Mata Atlântica, Legado das Águas, aqui no interior de São Paulo, em Itapiraí, Juquitiba, enfim. E aí, desculpa te cortar, Fê, mas estavam os comentários aqui, então, Imagina. por favor, retomar de onde você estava, dos macacos, Onde a eu maior estava? diversidade de primatas do Brasil, maior diversidade de Sim. primatas do Brasil e os tipos de passarela e o seu trabalho, que você já deu spoiler, que você vai fazer o trabalho agora com o DENIT, com o Smithsonian, lá na Amazônia. Sim, correto. Então a gente vai trabalhar no bioma amazônico, né, testando designs diferentes de passagem de fauna para testar quais tipos de passagem de fauna são mais adequados para tipos locomotores diferentes, né, desses primatas. E eu espero, Laurence, marca essa data, que daqui uns 5 anos você vai estar viajando assim, Brasil afora, e você vai estar vendo coisas incríveis, né, de adaptação para a fauna nas rodovias. Então, passagens para primatas, rodovias cercadas, viadutos vegetados, passagens inferiores, né? Então, esse é o futuro que eu espero para o nosso país, que essas iniciativas cresçam e que a gente só vai ter atingido o objetivo final, assim, de ter mudado essa cultura que eu falei no começo da live, de um projeto rodoviário nascer com, é, com coisas relacionadas à fauna. O projetista, o engenheiro projetista, desenhar a passagem de fauna no projeto original da rodovia, né? Antes de Muito do que a gente. construir, né? Oi? Que ele desenhe isso antes, em vez de ter que remendar uma estrada que foi feita sem esse pensamento, já planejar com esse pensamento, né? Lembrando o pessoal que Correto. perdeu a parte anterior da live, que a Fernanda está mostrando que isso é bom para a natureza, porque a gente perde 39.500 mamíferos de médio e grande porte por ano atropelados, né? Não conta os No pequenininhos, estado de São Paulo. 39.500. Bom para as pessoas, porque você salva vidas humanas e prejuízos materiais, e é bom para o investidor gestor da rodovia, porque ele tem responsabilidade legal em cima dos acidentes. Então, se você tem um Correto. acidente com fauna silvestre e processa ou o Estado ou a concessionária, você falou que analisou 797 casos e 90% os juízes dão ganho de causa para o usuário da estrada. Então é um negócio que é bom para todo mundo. E o que a gente estava Sim. conversando antes da live é que isso é viabilizado quando você junta a ciência, o conhecimento científico baseado em evidência, aliado à empresa privada e ao Estado, né, Fê? Sim, com certeza. E conforme você falou, a maioria das iniciativas que a gente tem hoje são solicitações de redução de atropelamento em rodovias já existentes, né? Então, você citou o case da MS 040. Eu vi que a Encab Brasil está aqui na live. A Encab é a organização da Patrícia Médici para a conservação das antas, né? Então, nós auxiliamos o Ministério Público Estadual do Mato Grosso do Sul numa ação civil pública que foi movida
contra o órgão de transporte e de meio ambiente do Mato Grosso do Sul. Então, imagine só que acho que são quase 200 antas mortas num período de monitoramento de 3 anos, né? E acidentes gravíssimos, né, acontecem naquela rodovia. Eu posso falar um acidente que ocorreu há 10 dias atrás. Nem foi uma colisão com uma anta, uma van, né, que desviou de uma anta, se chocou com uma carreta. Então é muito grave os acidentes lá e muito provavelmente no julgamento dessa ação o órgão vai ser obrigado a instalar passagem de fauna, cercamento, radares, né, e etc. Além do Vamos dar um oi prejuízo para que o ele vai Rodrigo ter. Agostinho. Eu Sim, ia falar isso Rodrigo. agora. Eu ia te interromper para dar um Oi. abraço ao querido Rodrigo. A gente se sente Sim. prestigiado. Somos dois eleitores seus, Rodrigo, pô, Oh, e amigos, né? Nos conhecemos brevemente. É, o meu amigo Hernani sacaneando aqui, falando com esse governo precisa de passagem para gado. Pô, Naninho, não sacaneia. Né? Agora, uma outra pergunta interessante aqui. A, alguém perguntou, não estou achando aqui a pergunta, ela perguntou se você poderia dizer qual é o lugar onde você vai fazer o seu trabalho na Amazônia, se você pode dizer mais ou menos. E a minha mãe, que é PhD em psicologia, mandou aqui um beijão para você, falou: viva a pesquisa brasileira. ah, viva! Então, vai ser na BR-174. É a BR que liga Manaus a Boa Vista, né? Então, a gente Ui! tem unidades de Eu, conservação, eu passei lá terra em indígena, unidade. 1992, quando eu vim de Uau! Los Angeles até São Paulo, até Caracaraí. Olha Daí só! lá tinha que botar o carro numa balsa porque a estrada não vinha, né? Ai, ai. Então, e vai ser bem interessante. Infelizmente, meus planos estão um pouco atrasados, né, por conta da pandemia, mas a gente vai iniciar esse projeto no ano que vem. E eu acho que vai ser assim incrível. Estou muito feliz com esse projeto. Acho que vai ser uma nova iniciativa no Brasil. E ter o DENIT como parceiro me deixou assim plenamente satisfeita, porque eu acho que o nosso modo de mudar as coisas, né, as coisas que nos incomodam ou estão erradas na sociedade, não é só botar o dedo na ferida. A gente tem que construir a solução junto, né? Então, o que eu falei para o Denit, eu falei assim, olha, eu quero vocês como parceiro desse projeto, porque é para vocês que a gente está fazendo isso, né? A gente quer construir junto esse conhecimento com vocês. Não vai ser só flores o projeto, a gente vai ter dificuldades. Então, eu preciso do DENIT, o DENIT vai precisar da ciência, da pesquisa, dos testes, né, que a gente está fazendo. E eu tenho certeza que o Brasil um dia vai ser reconhecido por essa mudança, né, na forma como a gente vê aí os nossos empreendimentos. A gente tem tudo para ser líder, né, em medida de mitigação. É um país tropical, o país mais biodiverso do mundo, maravilhoso. Então, o Brasil merece e o Brasil tem capacidade de fazer muito melhor, Lawrence. Ô, Fê, não é à toa que eu sou seu fã. Assim, uma coisa que eu acho importante, eu estou vendo alguns comentários, muita gente perguntando, assim, falando do futuro, como vai ser, como vai ser. Mas você ganhou o seu prêmio pelo presente e passado. Você diminuiu muito o número de atropelamentos. A gente está começando a caminhar para o fim. Eu tenho que acabar às 9, porque eu tô aqui no meio da mata, na Não. reserva, legado às águas, e tem uma equipe aqui de cozinha e tal, para a gente comer. Então, a gente tem aqui está caminhando para o fim, mas uma pergunta que entrou aqui do público, a Jessi perguntou se essas carcaças pelo menos são usadas quando retiradas por instituições sérias, se elas são usadas para pesquisa, para estudo. Por exemplo, a Patrícia mediu o nível de agrotóxico no fígado das antas mortas, que eu li Das algo a antas. respeito, né? Correto, Assim, sim. encaminhando para o fim, você está com uma visão otimista, né? Me conta um pouco dos teus resultados nas rodovias de São Paulo e vamos caminhando para aquela nossa conversa que a gente teve antes da live de dizer, né, dessa solução que é dessa visão otimista quando a solução é construída em parcerias Uhum. entre a ciência, os pesquisadores, a iniciativa pública e a iniciativa privada, que é o exemplo do que eu estou vivendo aqui
na Legado das Águas, que é essa reserva tão maravilhosa. Hoje, saíra de 7 cores pousou na minha mão. Vou postar para vocês. Isso é uma coisa incrível, gente. É uma saíra. Sim. Às vezes a gente ficava horas e horas e horas na Mata Atlântica para fazer uma foto. Hoje ela estava pousada aqui. Então, assim, quando você constrói uma área de preservação respeitando a natureza, o resultado vem muito breve. Então, eu queria, por favor, Fê, já me despedindo da galera e deixando aqui a palavra para você encerrar, contando como foram os resultados no estado de São Paulo e passando aí a sua mensagem final para a galera toda. Eu não quero ir embora, o papo tá tão bom. Você Eu tinha que janta achar a todo dia, Antalgina, Lawrence. vai que eu dou sorte. Galera, criem uma corrente positiva, que eu tô saindo, acabando essa live. Existem 2 antas albinas registradas pela ciência no planeta Terra. As 2 Sim. aqui onde eu tô. Só que são 31 mil hectares. Então, achar ela é literalmente achar uma agulha num palheiro. Mas quem sabe com as orações, Sim. mentalizações e vibes de todas as 300 e tantas pessoas que estão aqui nessa live e tal, a gente consiga achar essa anta albina. Vai dar certo. Bom, Lawrence, olha, se eu tenho uma mensagem final, então, acho que Só responde a dos menina da reflexos. carcaça, né? Da Desculpa, a menina da carcaça. Olha, no carcaça. caso da no caso da Patrícia Médici, né, com encaminhamento, as pesquisas que ela fez de amostra biológica e do marido dela, o Arnaud Desbier, foram iniciativas deles mesmo. Eles, como pesquisadores, fizeram toda essa mobilização para dar para as universidades essas amostras e estão saindo assim pesquisas incríveis com isso. No estado de São Paulo, agora tem uma legislação que obriga o administrador rodoviário a encaminhar material biológico, né? Obriga, acho que é muito forte, mas faz recomendações muito fortes sobre a necessidade de encaminhamento dessas carcaças. Então, no estado de São Paulo, a gente tem mais iniciativas dessa forma. E eu acho que o estado de São Paulo é meio vitrine para outros estados, eu acho que essa vai ser a dinâmica aí para os próximos anos. Então, quais Enterrar bicho na rodovias você faixa de aplicou domínio. seu conhecimento? Fê, quais rodovias você aplicou e qual foi o resultado em percentagem de animais? Tem como dizer para gente? O resultado Tem de alguns. porcentagem? A minha aplicação no mundo real é pela via fauna. A Fernanda pesquisa uma coisa, a mão na massa é pela via fauna. A gente tem projetos no Brasil inteiro, né? Resultados expressivos, né, de redução de atropelamento, até 90% em trechos bem cercados em combinação com passagens de fauna, né? Com a Patrícia Médici, 90% de até redução de 90%. atropelamento? Sim, com certeza. Com cercamento e passagem de fauna. Por meio das passagens de fauna, a gente tem as evidências de que a gente reconecta o habitat. Isso é tão importante quanto reduzir atropelamentos. Inovações metodológicas em cercamento, inovações metodológicas em tecnologia, tendo em vista que a gente está desenvolvendo o primeiro sistema de detecção animal do Brasil, participação em ferramentas de planejamento com o ICMBio nos planos de ação nacional. Então, assim, a gente tem diversos tipos de aplicações, né? Agora a gente acabou de aprovar um plano de mitigação de quase 7 milhões de reais num grande empreendimento ferroviário, né, do Mato Grosso do Sul, e o plano vai ser feito na íntegra. Então imagina só quantas centenas e milhares de animais serão salvos, né, com essas implementações. Então, esse é o caminho, isso é o que eu vou fazer para o resto da minha vida. Eu tenho certeza que quando a gente bater esse papo daqui a alguns anos, a gente vai falar: nossa, não é que eu passei lá e eu vi tal coisa e melhorou e não sei o que e tal. E essa já é a minha mensagem final. Acho que um dos reflexos do meu trabalho, eu fico feliz com o meu trabalho, é porque nessa live tem cliente meu, oi, Thaís, de uma concessionária, tem a minha super parceira de pesquisa, que é de ONG, que é a Patrícia Médici, está aqui. Minha família está Sou aqui, fã. meus amigos Não, estão aqui. só uma coisa, se não tivesse tido essa maldita pandemia, eu teria finalmente conhecido a Patrícia, que eu sou fã, que é Sim. yogini, eu pratico yoga também, leio as coisas dela. E justamente, pessoal, sou tão fã da Fernanda que eu estava junto com ela, me oferecendo a fazer um documentário desse trabalho dela, Faremos, gratuitamente, em faremos. parceria, e a gente iria para esse MS 40
Iria não, Sim, irá quando passar a pandemia, né? Porque é um iremos, resultado Lawrence. maravilhoso, gente. Salvar 90% dos animais, gente, Sim. Pô, tô assim, tô emocionado de verdade, Fê. Eu não sabia que era tanto. Legal. E deixando já essa mensagem final, pessoal, tá horrível a situação, né, para as questões ambientais nesse país, mas tenham em mente de que a natureza não precisa da gente, é a gente que precisa da natureza. Então, eu acho que a natureza é muito resiliente, né? Isso vai passar, tudo passa, os governos passam, etc e tal, e a gente tem que permanecer muito otimista. A gente tem que acordar todos os dias e saber que a gente tem um impacto no planeta. Isso é uma frase, inclusive, da Jane Goodall, né, com o uso da palavra dela. Tudo que a gente faz, todo dia quando a gente acorda, a gente tem um impacto no mundo, né? Então, que a gente tenha impactos positivos, não desanimem, sejam otimistas, né? O Brasil é um país incrível. E a boiada E não a vai boiada não passar. vai passar, né? É, Ei, e é Gambá. isso, pessoal. E sobre as mulheres, né? Ser mulher na ciência é uma grande satisfação para mim ter, né, os reconhecimentos, ter parceiros incríveis, parceiras incríveis. Estou iniciando o projeto com a Gabriela Rezende, que acabou de ganhar o prêmio Whitley, né, que é muito Uau. reconhecido. Parceira da Patrícia Médici, parceira do pessoal do Bandeiras e Rodovias, que é um projeto de redução de atropelamento do Tamanduá Bandeira, parcerias de pesquisas internacionais. Então, mulherada, vamos com tudo, né? Mulheres na conservação, mulheres nas suas profissões, mulheres rompendo barreiras. E é isso, vamos que vamos com tudo. Sejam otimistas, vamos ficar fortes. E tempos melhores virão, Lawrence, se Deus quiser. Virão, e assim, eu só queria também falar Precisamos. testemunho aqui da Legado das Águas, que eu estou aqui graças ao Gambá, parceiro da Fernanda, que me apresentou aqui o pessoal. Eu estou aqui nessa visita técnica, começando aí uma parceria que a gente deve voltar aqui várias vezes. E o que a gente está vendo aqui, quem está acompanhando as lives, muito obrigado aqui pelos elogios, Silvio, pessoal. É muito do que a gente falou na live passada com o Marcelo Scaff, falando da gestão das unidades de conservação. Eu estou vendo aqui na prática, porque o meu guia hoje, que saiu comigo andando nesse mato, é um cara que da comunidade local, e ele antes, no caso ele antes era guarda, e hoje trabalha com turismo, mas ele está contando da profissionalização de ex-palmiteiros, ex-caçadores, que passam a ter um emprego aqui com carteira registrada, desde que eles Vitória. cumpriram as regras. Tirou um palmito, é demitido. E esse cara não quer viver na marginalidade. Ele vive da caça e da extração ilegal de palmito, correndo o risco de ser preso, um pai de família. Ele precisa de oportunidade. Quando você junta Sim. conhecimento, Estado e indústria privada e mulheres maravilhosas na ciência, o resultado é gerar oportunidades para a comunidade também, fazendo com que a gente comece a construir um Brasil melhor, né? Sim, com certeza. Posso mandar uns abraços? Que agora Muitos. que a gente, Eu peço desculpa de que a ter que gente... terminar, eu não estou com vontade de terminar, mas tem uma anta e um jantar aqui me esperando. Ah, a anta é mais importante que o jantar. Falei, você janta Sim, todo mas dia. as duas Mas antigas, olha, meus filhos que estão de assistentes, precisam jantar. Eric Nazaki, gestor do Parque Estadual do Morro do Diabo, a qual nós nos referimos no início da live. Thaís Pagotto, que é minha cliente. Cecília, minha querida amiga arquiteta. Luiz e Marcela de São Francisco Xavier. Meu primo, que está me assistindo de São José do Rio Preto. Ana Rúbia. Gente, muito obrigada por ter vindo. Obrigada, Laurence, mais uma vez pelo convite. Adorei o papo. Se fosse por mim, eu ficaria aqui mais um tempão. Eu desistiria de jantar. Aquelas... Ah, Tô não, mas a brincando. anta albina não dá para deixar as antas, né? Vamos ver se dá sorte também, né, Sim. pessoal? Se a natureza E quiser mostrá-la. E a gente vai fazer o nosso sim, projeto, o pessoal que está nos acompanhando, acabando a pandemia, nós vamos fazer um documentário junto para mostrar esse vamos. trabalho que vocês estão conhecendo aqui na teoria, para a gente mostrar ele na prática
e esse resultado Sim. incrível de diminuir 90%. Ó, o projeto de Jaguatiricas entrou aqui também. A gente falou Henrique tanto delas no começo da Cocconi, live. é, meu colega de laboratório, Juliana Magno, pessoal, muito obrigada. Pessoal do Desabraçando que estava em peso, ouçam o podcast Desabraçando Árvores, é incrível. É o primeiro podcast de conservação do Brasil, né, liderado pelo host supremo Fernando Lima, e Fernando seria uma Lima está ótima convidado mesmo. para uma live. Perguntaram aqui qual a próxima live. E eu Olha ainda lá, não tenho certeza. Fefo, Eu sei, é do dia 31. Então, Fernando Lima, ao vivo, convidado para falar sobre o Desabraçando Árvores. Eu sou fã, leio o teu muito bom. blog. Se você aceitar, sexta que vem, nesse mesmo E... bate-horário, às 19h59, você é nosso convidado. Porque no dia 31 vai ter a Paulina Chamorro, da Liga das Mulheres contra os Oceanos. Olha, Pessoal, uau. preciso me despedir de vocês. É um prazer Oh, estar aqui. Ó, o Fernando já aceitou aqui. Então, Fernando, eu vou chegar em São Paulo domingo à noite. Eu te procuro na segunda para a gente combinar o nosso assunto. E eu queria desejar um bom fim de semana a todos com essa mensagem de esperança da Fernanda, que eu sou fã, né, por um trabalho incrível aí de minimizar em 90% o atropelamento de animais nas rodovias em que ela trabalhou aqui no estado de São Paulo. Fê, beijão para você, abração para o Gambá e até breve. beijo. E nós também somos todos seus fãs de você retratar de um modo tão lindo a biodiversidade brasileira. Com certeza, seu trabalho é mais que fenomenal, né? Você que encanta aí todo mundo com as suas super imagens. Então, muito obrigada também, porque o seu trabalho é muito importante. Divulgar os nossos bichos. Para isso, eles precisam estar vivos. Por isso, eu preciso de você, preciso das reservas, preciso das comunidades, preciso dos biólogos, da É ciência, do verdade. governo, da iniciativa privada. Vamos salvar a natureza brasileira, senão não vai ter o que filmar. Queridos, bom Vamos final com de semana a tudo. todos. Beijão. Vou encerrar. As Beijos. lives, as duas metades estão salvas no IGTV. Beijo em Cabe, ante-elogio. Uhul! Anta Beijo. elogio, e se Deus quiser, amanhã vai ter post, ou depois de amanhã, ou nas próximas viagens, mais cedo ou tarde vai ter post com foto da uma das duas únicas antas albinas do É, planeta que estão aqui nessa reserva comigo. Tchau vamos a torcer. todos, até semana que Beijos, vem. beijos, beijos. Tchau, tchau. Valeu.